Fala galera, Joe Jack mais uma vez com o kit que eu montei, a minha Kitcaster, tá aí. Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas aí que ficaram durante todo o projeto, falar um pouquinho sobre ela, como é que ela ficou e tal, e mostrar o som, que muita gente queria ver o som clean, né? Eu já tinha colocado um exemplo no último vídeo aí, mas hoje eu vou colocar o som sem absolutamente nenhuma edição. É o som dela puro, direto, cabo, amplificador, e eu vou gravar aqui praticamente no centro do cone aqui, ligeiramente um pouquinho afastado do centro. Aí a gente vai ver com a maior fidelidade possível como é que está o som puro dela. Pessoal, uma das coisas que apareceu como dúvida lá, como questão, né, foi essa furação aqui entre corpo e braço. Eu até, essa parte eu não filmei, tá? Eu filmei um monte de coisa, mas de vez em quando algum detalhe passa, né? Esse detalhe passou. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu expliquei lá nos comentários, é furar esse furo aqui e esse um pouco maiores e esses dois aqui justos. Tá? O que acontece aqui? Algumas pessoas comentaram o seguinte: quando você coloca o parafuso aqui no corpo, aí beleza, você enrosca e tal, e pega lá no braço. Só que se aqui tiver justo, ou seja, se aqui o parafuso estiver fazendo força no corpo, estiver pegando no corpo, quando chegar aqui, se tiver um gapzinho aqui, ele não consegue trazer o braço para junto do corpo assim. Se tiver um gap aqui, ele fica, porque ele enrosca aqui e fica um resto de rosca aqui no meio. Isso é tudo muito pouco, tá, gente? Mas é um detalhezinho para tentar trazer o máximo o braço perto do corpo, para dar um negócio de sustento e tal, né? Para a estrutura ficar melhor. Isso não é toda a fábrica que faz, não é todo mundo que faz. Algumas pessoas fazem o seguinte: deixam os buracos mais largos, justamente para o parafuso passar do corpo, tá? Passar completamente e só enroscar no braço, de modo que ele traga o braço bem colado no corpo, tá? O que eu faço? Eu furo esse maior e esse maior. Pouco maior, tá? Não é um rombo não, tá, gente? É um pouco maior do que o parafuso, de modo que ele passe direto. E esses outros dois aqui, esse e esse, numa furação pequena, de modo que o parafuso vai pegar no corpo, tá? Vai ser enroscado no corpo. Então como é que eu fecho isso aqui? Quando eu coloco o plate aqui, esses dois aqui, que estão mais largos, eu jogo primeiro, tá? De modo que eles vão puxar bem o braço para junto do corpo. E depois eu coloco esses outros dois dessa diagonal aqui, tá? Isso é o que eu faço, para primeiro puxar bastante o corpo e depois grudar bem, aí sim, o parafuso com o corpo e o próprio parafuso com o braço, tá? Essa é uma técnica que eu faço há bastante tempo. Uma coisa que eu senti necessidade de fazer depois de um tempo, tocando, eu percebi, eu tive que colocar esse cara aqui, esse Spring Tree aqui da terceira e da quarta cordas, porque a quarta estava legal, mas a terceira estava com um ângulo muito suave aqui, o que estava deixando a corda meio sem graça, vamos dizer assim, aquele som meio entendeu? Então eu tive que colocar esse cara aqui. Uma outra coisa que eu quero enfatizar, já tinha falado, mas eu estou querendo deixar isso bem claro, é que esse acabamento que eu fiz aqui, com tingimento e true oil, é um acabamento muito pouco protetor, vamos dizer assim, da madeira, tá? Qualquer coisa aqui arranha. Qualquer coisa marca, qualquer coisa fura, tá? Não é PU. Um ponto que foi muito comentado nos vídeos foi sobre a pintura, o tingimento, na verdade, né? Eu falei que teria sido melhor começar pelo meio, com essa cor aqui, e depois ir escurecendo aos poucos aqui, nesse sentido aqui. Mas, enfim, é a primeira vez que eu fiz, né? Então eu comecei ao contrário, comecei aqui e tal. Seria realmente melhor, como alguns colocaram, começar com esse
mais claro aqui no meio e depois ir escurecendo a borda, porque eu acho que ia ficar uma passagem mais gradual do que ficou. Mas assim, não é inédito isso aqui, né? Como eu mostrei para vocês, uma Fender lá da década de 60, a divisão aqui das cores era mais ou menos assim forte mesmo, tá? Depois de um tempo é que eles começaram a fazer uma divisão um pouco mais gradual, com degradê, né, tal. Mas a divisão inicial da Fender era realmente assim bem dura, a divisão entre as camadas de cores, né? Mas realmente eu preferia, eu acharia melhor se tivesse ficado mais suave. Mas, bom, paciência, foi a minha primeira vez com isso, né? Na próxima a gente faz melhor. Outra coisa que eu queria falar sobre a pintura é que, por exemplo, essas áreas mais claras aqui, tipo isso aqui, isso aqui não é defeito do meu trabalho não, isso aqui é coisa da madeira, tá? Então aqui está mais claro porque a madeira embaixo é mais clara. Não é só um tingimento, não é uma pintura. Isso aqui aconteceu em alguns lugares, certo? Aqui, assim como aqui, ó, aqui ficou mais escuro. Não foi erro meu, é porque essa madeira aqui é outra, né? Dá pra ver que aqui tem uma emenda, e essa madeira aqui era mais escura originalmente, ou absorveu mais o tingimento do que a madeira ao lado. Tá? Por isso que era legal, né? Se fosse um bloco único de madeira para fazer o corpo, né? Porque aí daria uma uniformidade maior nesse tingimento. Uma outra coisa que eu deixei para falar nesse vídeo aqui foi sobre a regulagem. A regulagem foi meio barra pesada de fazer. Porque é o seguinte, ela está um pouquinho, como é que eu posso dizer, ela está um pouquinho alta aqui. Eu não quis reduzir essa coisa aqui embaixo aqui, porque quando a gente tenta reduzir isso daqui, seja o corpo, seja o braço, o risco de ficar meio torto é enorme. E como estava muito chapado, muito retinho, eu preferi manter assim e deixar um pouco mais alto isso aqui. O que acontece quando isso aqui fica um pouco mais alto? Não tem problema, você pode compensar no carrinho? Mais ou menos, só que os carrinhos ficaram um pouco mais altos do que eu gosto. Quando eu fui, inclusive, subir esses carrinhos, eles ficaram todos tortos, porque estavam altos demais. Aí eu, enfim, tive que tirar as cordas, ou afrouxar as cordas, subir devagar isso aqui, até achar a posição certa. Eu acho que ficou muito alto. De qualquer maneira, eu consegui regular essa parte aqui, tá? Os captadores, eu subi quase que o máximo que eles estão dando para subir aqui, porque quando isso aqui fica um pouco mais alto, acontece isso, né? O captador fica mais longe, evidentemente, né, da corda. E aí eu subi quase tudo que os captadores aguentam. Poderia ser mais interessante se eu reduzisse um pouco isso aqui. Mas isso aqui eu posso fazer a hora que eu quiser, né? Tiro o braço, come um pouco do braço, é mais fácil comer o braço do que comer o corpo aqui. Mas a chance de não ficar retinho existe. E eu estou pensando muito se eu vou correr esse risco. E outra coisa, depois de reduzir esse braço aqui, eu teria que fazer todo o acabamento dessa parte aqui de novo, né? Meio chato. Não sei se eu vou fazer isso, tá? Talvez eu deixe assim um pouquinho mais alto, porque deu para regular. Tá no limite, mas deu para regular. Esse nut aqui eu reduzi um pouco, como eu falei lá no início. Eu removi um pouco dessa parte de baixo dele aqui, né, por baixo dele, para ele ficar um pouco mais baixo, porque ele estava muito alto aqui. Então eu tirei, reduzi embaixo, lixei por baixo e coloquei de novo. Outra coisa relativa à regulagem é o tensor. Eu tive que afrouxar um pouco o tensor. Então eu afrouxei um pouquinho porque o braço estava muito tenso e estava um pouco assim para baixo. E aí eu puxei um pouquinho, eu afrouxei um pouquinho, ele veio um pouco mais para cima e ficou no ângulo correto. Ela está regulada agora certinho com as alturas tanto de captador quanto de corda, de ponte, tal. Tá tudo regulado do jeito certo aqui, inclusive com esse gap aqui, que é normal, tá? Aqui atrás da ponte, né? Tá com um gapzinho normal para você fazer né, para você puxar a alavanca para cima, né, para apertar ao invés de afrouxar. Aí você pode fazer dos dois jeitos, né, para lá e para cá. Com relação a se alguma coisa ficou ruim, né, se alguma peça, algumas pessoas perguntaram, pô, mas as peças são boas e tal. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Esse kit aqui, o ponto forte dele é corpo
e braço. Tá? O escudo também é legal. É um escudo bacana, 3 pli e perolado, né? Enfim. O resto, gente, é assim, é simples, né? Agora não tem nada aqui que não esteja funcionando. Tudo que eu coloquei funcionou. Agora, algumas peças são realmente muito simples, tá certo? Os plásticos aqui são muito simples, os captadores são muito simples, a ponte é uma ponte muito simples, com um bloco muito pequeno, a canoa aqui é uma canoa bem fina, as tarraxas são tarraxas bem simples, mas assim, tudo funcionou. Não tem nada aqui que não esteja funcionando. Inclusive o controle dos potenciômetros, a parte elétrica também é bastante simples, vocês viram os potenciômetros, né? Mas não tem ruído, está tudo funcionando, o switch está funcionando. A resposta a essa pergunta, como é que são as peças? As peças são simples, porém funcionais. Essa é a resposta mais honesta que eu posso dar. Mas pode melhorar, né? Quer dizer, o som dos captadores pode melhorar, né? A afinação, embora esteja segurando, pode ficar mais ainda segura. Então é isso. Quer dizer, eu estou realmente pensando em fazer alguns upgrades nessa guitarra, não que ela não esteja funcionando, mas para melhorar. Uma outra pergunta que aconteceu muito é onde eu comprei. Eu já respondi várias vezes para quem me perguntou. Não fiz alarde sobre onde eu comprei porque eu queria ter liberdade para falar bem, falar mal, ser honesto com relação ao que fosse, né? Então eu não quis expor ninguém, né? Também não recebi nada para fazer isso aqui, pelo contrário, comprei a guitarra, gastei dinheiro com isso. É um vendedor que vende no Mercado Livre, pode ser qualquer um, tá? Mesmo que não esteja lá agora, pode ter parado de vender. Na verdade, eu até soube, algumas pessoas me contaram, eu fui confirmar, que não tinha mais kit de extrato no Mercado Livre, só tinha kit de outros modelos, não tinha mais kit de extrato. Acho que eu tive alguma coisa a ver com isso. Se alguém quiser, se alguém tiver interesse em que eu faça review de alguma coisa, tudo bem. Desde que seja honestamente, às claras, mas assim, eu não me pagar para fazer alguma coisa de jeito nenhum, nem me ofereçam, porque a resposta vai ser não. Outra pergunta que fizeram muitas vezes é: valeu a pena? Sim, valeu a pena. Quanto você gastou com isso? Nada além do preço do kit. E, enfim, claro que tinha algumas coisas que eu usei aqui em casa, ferramentas e tal, mas isso já tinha. Sobre os outros kits, que muita gente me perguntou, não tenho a menor ideia, gente. Não posso responder sobre uma coisa que eu não testei. Tudo que eu estou dizendo, eu estou afirmando com relação a esse kit aqui e essa guitarra especificamente. Porque eu também não sei se os outros kits vão vir iguais, entendeu? Mesmo que seja o mesmo modelo. Então eu estou contando a minha experiência aqui. Olha, na verdade ninguém me perguntou isso, mas eu já estou antevendo que algumas pessoas talvez possam me perguntar, é a altura disso aqui. Tá? Porque isso aqui é importante para quem quiser trocar bloco de ponte. É mais ou menos 4 centímetros aqui, tá, gente? De espessura. Uma coisa que eu ainda não falei foi o seguinte, as 3 molas que estavam retas, né? Eu coloquei daquela forma que o pessoal usa em V, né? As duas do canto em V. Porque eu achei que precisava fazer um pouco mais de tensão aqui. Estava muito levantada a ponte. Outra coisa é que eu coloquei a alavanca aqui, ainda não coloquei o negocinho aqui para deixá-la mais firme. Quem quiser ver como é que faz isso, vou colocar o link aqui no vídeo, ainda não fiz isso aqui. E, bom, mas de qualquer forma isso não interfere no som. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro eu quero mostrar os controles aqui, para vocês verem como é que eles estão, tá ok? Vamos dar uma olhada no volume, tá? Vou usar o captador aqui do meio, tá? Vamos ver o volume como é que tá. Perfeito, né? Sem nenhum ruído. Muito tranquilo aqui o volume. Agora vamos ver o tone aqui do braço. Sem ruído nenhum. Agora o tone do meio aqui. Também sem ruído. Então a parte elétrica está toda funcionando, tá?
braço, braço e meio, meio, meio e ponte, ponte. Então, completamente funcionando, tudo legal. A parte elétrica bacana. Agora vamos dar uma olhada com um pouco mais de calma no som. Não tem nenhum tipo de efeito no amplificador, tá? Nada. Não tem reverb, não tem compressão, não tem distorção, nada. O pessoal pediu para ver o som puro dela, é isso aí, tá? Vou começar pelo da ponte. Ponte e meio. Só o meio. Meio e braço. E só o braço. Vamos dar uma olhada aqui na alavanca, se ela está funcionando legal, né? Se ela não está desafinando, né? Que é uma coisa que o pessoal se preocupa muito, até perguntaram sobre isso, da alavanca desafinar tudo, né? Desafinar o sistema todo aqui quando acionada. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se desafinou. Não, usando levemente, não está desafinando. Agora vamos usar um jeito mais violento aqui. Vamos ver se desafinou. Já desafinou um pouquinho, né? Bem pouquinho, mas desafinou um pouco. Mas foi bem pouquinho, né? Desafinou, mas assim, está desafinando pouco, né? O negócio da alavanca, tem que saber arrumar a guitarra para a alavanca não desafinar muito. Existem alguns macetes aí, tá? Eu não estou travando ponte, né? Que é o macete total, né? Não é isso. A ponte está completamente livre aqui para fazer o trêmulo, né? Fazer a alavanca aqui. Mas não está desafinando muito, não.
desafinando quase nada, na verdade. Essas cordas que vieram aqui, a impressão que eu tive foi que elas são muito finas. Eu não sei se isso aqui é 09 ou 009 ou 008 até. Elas são muito finas. Então eu acho que colocando uma corda, e também não sei a qualidade, assim, talvez não seja grande coisa. Embora elas não tenham enferrujado, mas isso não é o único parâmetro, né? Eu vou colocar cordas assim mais interessantes depois, né? E vou ver como é que fica o comportamento geral da guitarra. Eu certamente vou fazer algumas alterações nela, mas isso fica para outro vídeo aí, não é para agora não. Eu tentei lembrar de tudo que o pessoal perguntou e tudo que o pessoal queria ver. Se por acaso tiver alguma coisa aí, alguma dúvida que eu deixei no ar ainda, se alguma coisa que vocês queiram saber, escrevam aí, coloquem nas perguntas, aí a gente fala depois num vídeo posterior, ok? Por enquanto é isso, até a próxima! Aquele abraço!